Oi, meu nome é Giovana e eu vou falar sobre o conto O Japonês de Olhos Redondos de Zumira Ribeiro Tavares. Oi, meu nome é Karina e eu vou estar falando sobre o conto da Tangerine Girl de Raquel de Queiroz. Oi, o meu nome é Gisele. Oi, eu sou a Natália. Nós vamos falar sobre o conto A Maior Ponte do Mundo, de Domingos Pellegrini. Conto O Japonês de Olhos Redondos, de Zumira Ribeiro Tavares. O conto é sobre dois amigos que comentam a respeito do vizinho de um deles, que está pintando o muro da casa dele e sorri para eles durante a ação. Um dos vizinhos traz diversos argumentos de que ele deve ser japonês, pela profissão que tem como tintureiro e olhos redondos e azuis, como o desenho animado japonês apresentava antigamente. Além disso, acusa-o de ser um espião infiltrado em campo brasileiro e que, portanto, deveriam denunciá-lo e tomar cuidado com ele. Enquanto isso, o outro amigo discorda e se exalta na discussão, dizendo que os japoneses têm olhos puxados e que ele não apresenta nenhuma característica para ser confundido com um japonês. A história é repleta de reflexões e pensamentos críticos sobre o período da Segunda Guerra Mundial, que se tratou de um combate entre o eixo Alemanha, Japão e Itália contra os aliados França, Grã-Bretanha, União Soviética e Estados Unidos. Outro combate que aconteceu simultaneamente à Segunda Guerra Mundial foi a Guerra do Pacífico, entre Estados Unidos e Japão. Já que os americanos não estavam contentes com a dominação dos japoneses na China, e por outro lado, os japoneses estavam buscando explorar os territórios asiáticos, viram os Estados Unidos como competição, porque eles estavam procurando ter influência ali. Em 1942, o Brasil entra para a guerra, apoiando-os. Dessa guerra, os Estados Unidos saíram como vencedores e forneciam armas e suprimentos para os países companheiros, entre eles o Brasil. Ou seja, se o vizinho fosse de fato japonês, ele poderia ser um espião ou uma ameaça, e assim deveriam consultar as autoridades para se protegerem. Vamos falar de um outro conto, que é o da Tangerine Girl, de Raquel de Queiroz. Ele se refere ao período da Guerra Fria, quando o mundo estava dividido em duas potências. De um lado, o capitalismo, que era os Estados Unidos e os países que apoiavam o capitalismo, e do outro, o socialismo, que era a União Soviética e os países que apoiavam o socialismo. Durante esse período, os Estados Unidos criaram a doutrina Truman em 1947, em que eles assumem defender o mundo contra os soviéticos, e é por meio do Plano Marshall, que é um empréstimo econômico dos Estados Unidos para países que sofreram com a Segunda Guerra Mundial, entre eles o Brasil, que eles fazem isso. Esse empréstimo visava o investimento financeiro e ideológico dos americanos no Brasil, por exemplo, e assim, se os brasileiros fossem ameaçados por países que apoiavam a União Soviética ou por ela própria, os americanos iriam defendê-lo, fornecendo armamentos e suprimentos para uma guerra. Com esse conto da garota Tangerine, podemos perceber o romanticismo dos brasileiros em relação aos americanos, porque a menina ela se encantava com um projétil ali espiando ela e não sentia uma invasão de privacidade. Isso mostrava o olhar de admiração dos brasileiros aos americanos, naquela época, por eles providenciarem apoio econômico e político no país, ao invés de perceberem que tudo se tratava de uma certa exploração, já que os americanos ganhavam no quesito de controlar as ações do Brasil e se aproveitar da aliança formada entre eles. E um comentário que fizemos sobre o conto é que tiveram algumas questões que causaram desconforto, como o machismo e um certo abuso que a Tangerine sofre pelos marinheiros. O grupo também comentou como não esperávamos que a narrativa tivesse esse final, já que no começo parecia ser um conto romântico entre o marinheiro americano e a menina brasileira. Mas, assim como a professora Denise nos incentivou durante o semestre inteiro, fizemos reflexões nada passivas em relação ao que lemos, relacionando com o período a que se refere o conto e tentando entender qual era o propósito dele, e como no final a gente percebeu que essa menina, ela não estava correspondendo o amor dela a uma só pessoa, mas a vários homens sofrendo um certo abuso deles. E para finalizar, vamos falar do conto A Maior Ponte do Mundo, de Domingos Pellegrini. Esse conto fala das condições de trabalho durante a ditadura militar no Brasil, usando o exemplo da construção da ponte do Rio Niterói.
Em 1969, ocorreu um milagre econômico, que foi o Programa de Ação Econômica do governo, criado como investimento estrangeiro no Brasil e que acelerou o processo de industrialização. Foi substituído pelo primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico, com investimento de multinacionais estrangeiras no país. Por conta desse investimento e empréstimo estrangeiro, foi possível criar as empresas estatais e possibilitou a construção das indústrias de base e da infraestrutura que temos até hoje. Foi nesse período que a Ponte Rio-Niterói foi construída e da qual os brasileiros eram obrigados a sentirem orgulho. No ano anterior, no governo de Costa e Silva, já haviam políticas de trabalho desumanas, ou seja, as condições de trabalho eram péssimas, e com o ato institucional número 5, que tinha suspendido o habeas corpus, tirou a defesa das pessoas acusadas pelo governo, às vezes sem motivo nenhum. Sendo assim, dava mais espaço e abertura para o abuso de autoridade. Além disso, surgiu a lei da imprensa, em que os rádios e jornais não tinham liberdade de expressão. Por conta disso, muitos atores, escritores e funcionários públicos perderam seus empregos. Isso foi semelhante ao mercantismo nos Estados Unidos. E por isso, nós relacionamos com as cenas do filme do Charlie Chaplin. Nesse caso, qualquer pessoa que aparentava se opor à ditadura militar e ao sistema sofreriam consequências como prisões ou até mortes. O conto, mesmo tratando de um assunto tão tenso e trazendo explicitamente algumas situações, consegue ter um ar suave, e acreditamos que esse ar suave vem por trazer a voz de um dos trabalhadores da obra. Traz ainda situações marcantes de trabalho e da apropriação que os trabalhadores tinham de toda essa situação. Vários trechos do conto ilustram as condições de exploração da mão de obra dos funcionários, que na época não foram tratadas com a seriedade necessária justamente por causa da censura, assim como muitos dos acidentes que aconteceram na ponte e que nem sequer se tornaram públicos, até porque para o governo o que importava no momento era a conclusão dessas grandes obras, como a da ponte, independente das condições de quem trabalhava no local, e por isso também a pressão feita nesses trabalhadores, para que as obras fossem concluídas o mais rápido possível, como nesse trecho. E era dia e noite, noite e dia, hora extra paga em triplo, todo mundo emendando direto, 18, 20, 24 horas de alicate na mão. E os homens piando no teu ouvido, mete a pua, moçada, mete a pua que só tem mais 3 semanas, mete a pua que só tem mais um mês, só mais 15 dias, mete a pua. O tom mais suave da narrativa acontece antes e depois da obra, e tem até um ar de seria cômico se não fosse trágico, principalmente quando, após finalizar a construção da maior ponte do mundo, os trabalhadores todos bêbados de álcool, sono e cansaço brincam que será o maior curto-circuito do mundo, já que tiveram que trabalhar com tanto descaso.